Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar o nosso curso sobre cálculo numérico. A gente vai continuar falando sobre aritmética de ponto flutuante. Hoje o foco vai ser sobre erros que acontecem quando a gente faz o arredondamento, por exemplo, e as operações na aritmética de ponto flutuante. Então vamos começar falando aqui sobre o que é que seria o erro absoluto. Certo? Então, a situação é a seguinte. Digamos que a gente tenha um certo número x, que é o valor exato que a gente faz para uma certa medida. Digamos que a gente sabe qual que é o valor exato, certo? De um certo número, mas a gente não vai usar esse valor exato em uma certa conta que a gente vai fazer. A gente vai usar um valor aproximado, que a gente vai chamar assim, x com uma barra em cima. Então, esse x barra aí é o valor aproximado. O erro absoluto ele é definido A como o módulo da diferença entre o valor aproximado e o valor exato, certo? Só isso. Para a gente ver isso em prática, vamos ver um exemplo, certo? Digamos que a gente está trabalhando na máquina F, que usa base 10, certo? Que usa 4 dígitos, que tem menor expoente menos 5 e que tem maior expoente igual a mais 5. Beleza? Então, como que seria o arredondamento, por exemplo, do número x igual a 2,37659 vezes 10 ao cubo, certo? O erro absoluto, ele acontece sempre que a gente faz alguma operação, por exemplo, o arredondamento, certo? Sempre que a gente não usa o valor exato de um número, a gente está cometendo algum erro e a gente vai ver como é que fica aqui o erro com o arredondamento. Se a gente quer usar 4 dígitos, então o corte que a gente vai dar vai ser aqui, no número. O arredondamento vai ficar x barra igual a... Como o primeiro número aqui, ó, que está vindo após esse último número que a gente quer considerar é 5, beleza? A gente vai desprezar essa parte final aqui e vai adicionar 1 nesse último algarismo da parte relevante. Então vai ficar 2,377 vezes 10 ao cubo, certo? Então nesse caso, quando a gente faz essa operação aí de arredondamento, qual que é o erro absoluto que a gente está cometendo? A gente vai ter módulo de x barra menos x. Então para a gente ver quanto é que vai dar isso, vamos usar uma calculadora. Então vai ficar assim, ó. Vamos desprezar essa potência de 10, no final a gente coloca ela. Então a gente vai ter 2,377 menos 2,37659. Quando a gente faz isso aí, a gente vai ter 0,00041. 0,0041 vezes o 10 ao cubo que a gente ainda tinha ali. Vamos passar esse 4 aqui para que ele vire o dígito inicial, né? Então, se eu estou multiplicando por 10 ao cubo, eu ando com a vírgula aqui 3 casas para a direita. Então, isso aí vai ficar 0,41, que é a mesma coisa que 4,1 vezes 10 a menos 1, certo? Então, esse número aí que é o nosso erro absoluto, beleza? Então, o erro absoluto nesse arredondamento foi de 4,1 vezes 10 a menos 1. Só para relembrar aqui como que funciona o arredondamento. Como a gente acabou de ver, se o que vem após o último dígito é um número aqui, ó, que é de 5 para cima, então 5, 6, 7, 8 ou 9, a gente despreza o que vier depois e adiciona 1 nesse último dígito aqui. Por outro lado, se o número da gente fosse algo como x igual a 3,74238 vezes 10 ao quadrado agora, digamos, o corte vai ser aqui, e o que veio depois, o primeiro dígito depois desse corte, foi menor que 5. O que é que a gente faz então? A gente despreza o que vem depois do corte e mantém a parte que ficou. 3,742 vezes 10 ao quadrado é o meu valor arredondado. Beleza?
Só tem uma observação aqui que é importante que a gente faça, porque é algo que difere em certos livros. Tem livro que diz o seguinte, ó, se a gente tivesse um número como x igual a 3,476,500 vezes 10 ao quadrado, que o que a gente tem que fazer aqui, independente, bem, o corte é aqui, ó, como esse número aqui é 5, então a gente adiciona 1 aqui e pronto. Tem outros livros que dizem outra coisa já. E a gente vai seguir o que diz a regra da ABNT. Vê, o que é que está acontecendo? Por que esse caso é diferente? Esse caso, ele ocorre quando a gente tem um 5 logo após o corte que a gente dá, e tudo que vier depois do 5 sejam zeros. Certo? Então, esse caso aqui não se aplica nessa situação inicial, porque o que vem depois do 5 aqui é um 9. Beleza? Então, como tudo que vem após o 5 aí são zeros, a gente pode imaginar que após o corte só tem um dígito, e esse dígito é 5. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer vai ser assim, ó. Vai depender de quem for o último dígito na parte relevante. Se esse dígito for par, a gente vai fazer uma coisa. Se esse dígito for ímpar, a gente vai fazer outra coisa, tá? Então, nesse caso aqui é par. Quando esse último dígito for par, a gente vai desprezar o 5 e os zeros que vierem em seguida e não vai mexer na parte que ficar aqui. Então, o número arredondado seria 3,476 vezes 10 ao quadrado. Beleza? Já se a gente tivesse x igual a 3,47350 vezes 10 ao quadrado, por exemplo. Então, depois do corte, que é aqui após o 3, a gente tem um 5 e depois do 5 só tem 0. Então, a gente pode desprezar esse 0 e, de novo, pensar que após o corte só tem um dígito e esse dígito é um 5, tá? Então, nesse caso, o que é que a gente faz? Como o dígito que vem antes aqui, ele é ímpar, aí a gente vai adicionar 1 a esse último dígito. Então, o valor arredondado do x vai ser 3,474 vezes 10 ao quadrado, certo? Então, de acordo com essa regra da ABNT, quando só tiver um dígito após o corte, e esse dígito for 5, o que a gente faz no arredondamento depende do último número antes do corte. Se esse número for par, você não mexe no que tiver antes do corte. Se esse último número for ímpar, aí você adiciona 1 a esse último algarismo antes do corte. Beleza? Vai ser esse arredondamento que a gente vai usar ao longo de todas as aulas que vierem daqui por diante. Certo? Vamos ver outro exemplo agora. Digamos que a gente tenha o seguinte. Vamos considerar aqui uma máquina que opera da seguinte forma. Digamos que a gente tem a máquina F, que usa base 10, que tem que usa 4 dígitos e que os expoentes variam de -9 a 9. E digamos que o x da gente aqui é um número da seguinte forma. É um certo dígito aqui, antes da vírgula, e não pode ser 0. E depois a gente tem 4 dígitos. Beleza? E que está vezes 10 a sexta. Beleza? Então, a pergunta desse exemplo é: qual o maior erro de arredondamento que é possível para esse x aí? E aí? Bem, a gente quer apenas usar 4 dígitos, né? Então, quando a gente der o corte, a gente vai ter aqui. O maior erro sempre vai acontecer, como a gente está na base 10, quando esse dígito aqui for 5. Foi exatamente esse último caso que eu mostrei. Quando a gente tiver um dígito apenas após o corte e esse dígito for 5.
Claro que pode ter outros dígitos após o 5, mas aí todos esses dígitos têm que ser iguais a zero, certo? É nesse caso que a gente vai ter o maior erro possível de arredondamento. Vamos ver um exemplo. Digamos que o x seja 1,234 e 5 vezes 10 a sexta, certo? Então, quem é que é o meu x aproximado? Quem é que é o meu x arredondado? O corte vai vir aqui, já que esse dígito aqui é par. Então, como é que vai ficar? Eu não vou mexer nada, só vou desprezar o 5. Vai ficar 1,234 vezes 10 a sexta, certo? Qual que é o erro de arredondamento que a gente faz aqui, nesse caso? Vai ficar x barra menos x. Então, vamos usar mais uma vez a nossa calculadora para ver como que vai ficar esse resultado. Então, a gente tem agora o x barra é 1,234 menos o x, que é 1,2345. Então, ficou menos, mas o menos aí não interessa, porque está em módulo, 0,0005 10 a sexta. Então, quem é que é esse erro aí, né? Vamos passar esse 5 aí para a frente da vírgula, para a esquerda da vírgula. Vai ficar 5 vezes 10 elevado a quanto? Bem, se eu jogo 5 para a esquerda da vírgula, eu ando a vírgula 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Se eu faço isso, eu tenho que diminuir o meu expoente em 4 unidades. Então, o erro absoluto aí é 5 vezes 10 ao quadrado. Certo? Esse é o maior erro de arredondamento que acontece. Vamos ver que é o mesmo erro que dá se o número aqui, o último número que a gente considerasse, fosse ímpar. Então, vamos usar, por exemplo, x igual a 1,2375 vezes 10 a sexta. Agora, como é que é o corte, né? O corte vai ser depois do 7, só que o 7 agora é ímpar, então eu vou ter que adicionar 1 no 7. Vai ficar 1,238 10 a sexta. Aí agora, quem que é o erro de arredondamento? A fórmula é a mesma, x barra menos x em módulo. Então agora vamos olhar aqui para os cálculos, né? A gente vai ter 1,238, que é o x barra, menos o x, que é 1,2375. Isso deu 0,005 do mesmo jeito. Só que agora não teve o menos, né? Mas como está em módulo, tanto faz. Então vai ficar 0,0005 10 a sexta. Como a gente já viu, isso aí é a mesma coisa que 5 vezes 10 ao quadrado. Tá? Então é isso. O maior erro de arredondamento ele sempre ocorre quando o último dígito, né? Desculpa, quando o primeiro dígito após o corte é 5 e não tem mais nenhum outro dígito depois. Ou o 5 ali é o único dígito que tem depois do corte, ou todos os outros dígitos que vierem após o 5 forem iguais a zero. Certo? Esse 2 que está aqui, ele veio de onde, né? Ele veio do 6 que tinha aqui, e a gente andou 4 casas para a direita. Quando a gente andou 4 casas para a direita, a gente subtraiu 4 unidades aqui. Esse 4 que a gente anda para a direita é exatamente o número de dígitos que a gente quer usar na máquina. Beleza? Então vamos ver outro exemplo aqui. Digamos que a máquina fosse F10, 3, sei lá, menos 5 e 5. E aí, digamos que o x agora fosse 1,375 vezes 10 à quarta, certo? Quem é que é o meu x arredondado? O corte agora, como são apenas 3 dígitos, o corte vai ser aqui. Como esse 7 é ímpar, eu aumento 1 unidade. Vai ficar 1,38 vezes 10 à quarta. Certo? Então, quem é que é o erro absoluto? Se a gente fizer a conta, a gente vai ver que vai dar. Se eu fizer esse menos esse, vai dar 0,005 vezes 10 à quarta. Vamos jogar esse 5 aqui para a esquerda da vírgula. Então, a gente vai ter que andar
3 casas com a vírgula para a direita. Então tem que diminuir 3 casas no expoente. Então fica 5 vezes 10 elevado a 1. Então vê que aqui eu tive que andar com a vírgula 3 casas para a direita. Aqui eu tive que andar com a vírgula 4 casas para a direita. O número de casas que eu tenho que andar com a vírgula quando eu faço o maior arredondamento possível, desculpa, o maior erro de arredondamento possível, é exatamente o número de dígitos que eu uso na minha máquina. Certo? Então, em geral, se eu tiver um número dessa forma aqui, ó, digamos que o meu x seja D1, D2, D3 e assim por diante. Beleza? Até um certo D n aqui, vezes 10 elevado a alguma coisa. Qual é o maior erro de arredondamento possível que eu posso ter? Esse maior erro de arredondamento possível que eu posso ter vai ser assim. Se a minha máquina for f de 10t menos a L e U, aí como é que vai ficar, né? Depois do meu último dígito, para que eu tenha o maior erro possível de arredondamento, o primeiro dígito que vier depois tem que ser 5 e o resto tudo tem que ser 0. Certo? Então, como é que vai ficar? A gente vai ter 5, o erro de arredondamento máximo. Vai ser 5 vezes 10 elevado ao meu expoente. Certo? E aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que subtrair do meu expoente. Ó, aqui eu tinha 4, subtrair 3 para ficar 1. Esse 3 foi exatamente o número de dígitos que eu uso na minha representação. Aqui eu tinha 6, subtrair 4 para ficar 2. 4 foi o número de dígitos da máquina. Então eu tenho que subtrair aqui o número de dígitos da máquina, que é t. A fórmula vai ser essa, certo? 5 vezes 10 elevado a menos t. Essa é a fórmula para o erro máximo de arredondamento que eu cometo se eu estiver usando, claro, a base 10. Tá bom? Maravilha. Vamos ver agora alguns outros exemplos que vão envolver as operações na aritmética de ponto flutuante. Vamos apagar aqui. Agora vamos supor que a gente tenha o seguinte problema. Digamos que a gente queira fazer as seguintes... digamos que a gente queira fazer o seguinte. Digamos que eu tenha S1 igual a 42.450 mais somatório de I igual a 1 até 4 de 3 e que eu tenha S2 igual a mesma coisa, só que na ordem inversa. Somatório de I igual a 1 até 4 de 3 mais agora o 42.450. Beleza? Então, a pergunta é, se eu fizer essa conta na máquina F, que usa base 10, que usa 4 dígitos e cujos expoentes vão de menos 5 a 5, essas duas coisas são iguais? Deveriam ser, né? Porque a ordem dos fatores, no caso a ordem das parcelas, não altera a soma. Então deveriam ser iguais. Mas será que com os arredondamentos que a gente vai ter que fazer, será que elas vão ser realmente iguais? Lembrando que quando a gente faz essa soma aqui, ó, o que é que a gente está fazendo na verdade, né? O que é S1? S1 é 42.450 mais 3, 4 vezes. Se eu estou chamando de I igual a 1 até 4, 3, eu estou somando 3 4 vezes. Tá? Então, se eu tenho isso aqui, a primeira coisa que eu faço é essa soma. Depois eu pego esse resultado e somo com esse outro 3 que está aqui. Depois eu pego esse resultado e somo com esse outro 3 que está aqui. Depois, finalmente, eu pego esse resultado e somo com esse outro 3 que está aqui. Certo? Então, vamos fazer as contas nessa máquina. Como é que ela vai fazer? Quem que é o 42.450? Eu quero usar 4 dígitos.
Então, a primeira coisa vai ser escrever o 42.450 com a vírgula logo após esse primeiro 4 aqui. Isso aqui vai ficar 4,245 vezes 10 a quarta, né? 4,245 vezes 10 a quarta. Beleza. Então, a gente vai ter 4,245 vezes 10 a quarta mais 3. 3 é 3 vezes 10 a 0. Como é que eu somo duas coisas que estão com expoentes diferentes? Na aritmética de ponto flutuante, a soma se dá com os dois números com o mesmo expoente. Beleza? A gente tem que botar o mesmo expoente aqui com os dois números. Então, fica mais fácil usar esse número aqui. Ó. Se eu fizer 4,245 vezes 10 a quarta mais 3 vezes 10 a 0 mais 3 vezes 10 a 0, tá? Mais 3 vezes 10 a 0 mais 3 vezes 10 a 0, quando eu somar 42.450 mais 3, vai dar 42.453. Aí eu faço o arredondamento agora, tá? Eu não vou esperar até o final da operação para fazer o arredondamento, não. Após cada operação, eu faço o arredondamento. Então, quando eu fizer essa primeira operação aqui, qual o resultado que eu vou obter? Né? Eu vou ficar com 4,2453 vezes 10 a quarta. O corte vai vir aqui e o 3 vai embora. Certo? O número que está aqui logo depois do corte é menor que 5. Então, o resultado aqui vai ser 4,245 vezes 10 a quarta ainda. Não modificou nada, beleza? A gente arredondou o resultado para o próprio número que a gente tinha antes. Então, se eu somar de novo com 3, vai dar a mesma coisa ainda. Se eu somar esse resultado de novo com 3, vai dar a mesma coisa. E se eu somar de novo com 3, continua dando a mesma coisa. Então, o S1 ele é 4,245 vezes 10 a quarta. Se eu fizer as operações nessa ordem, o resultado vai dar esse aqui. Tá? Agora, e se eu fizer as operações na outra ordem? Se eu fizer segundo a ordem do S2, aí como é que vai ficar? No caso do S2, aí a gente está iniciando somando os 3, né? Então, a gente tem 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 42.450. Então, a primeira coisa que a gente faz é essa soma aqui. Ó. 3 mais 3 dá 6. Os dois já estão com o mesmo expoente. Então, aqui dá 6 mais 3 mais 3 mais 42.450. E agora? Agora eu faço essa soma aqui. 6 mais 3, os dois já estão com o mesmo expoente na potência da base 10, né? Expoente 0. 6 mais 3 dá 9. Então, ficou 9 mais 3 mais 42.450. 9 e 3 também estão com o mesmo expoente da base 10, que é 0. 9 mais 3 dá 12. Então, eu faço essa soma aqui, deu 12 mais 42.450. Agora, finalmente, eu faço essa soma aqui. Isso aí vai dar 42.462. Vamos arredondar. Isso aqui é a mesma coisa que 4,2462 vezes 10 a quarta. O corte vem onde? O corte vem depois do 6. Então, só vou eliminar aqui o 2. Ó. O 2 não vai fazer nada, porque ele é menor que 5. Mas, então, o S2 deu quanto? S2 vai dar 4,246 vezes 10 a quarta. Então, os dois números, S1 e S2, dão diferentes nessa máquina, quando eu faço essas operações. Beleza? Os arredondamentos fizeram com que desse essa discrepância. Coisas que deveriam ser iguais, de acordo com as regras da aritmética de números inteiros, mas com a aritmética de ponto flutuante, aí elas não dão iguais por conta dos arredondamentos, já que a gente faz o arredondamento em cada etapa. Qual foi o problema aqui? Em S1, eu estou somando dois números que são de ordens de grandeza bem diferentes.
Esse aqui, ó, 42.450, ele é 10 a quarta. Já o 3, ele é 10 a 0. Ele é muito pequeno em relação ao outro. Então, se um número for muito maior do que o outro, for de uma ordem de grandeza muito maior do que a ordem de grandeza do outro, pode ser que o número menor fique desprezível. E, essencialmente, seja a mesma coisa que somar o número maior com zero por conta do arredondamento, tá? Então, quando eu somo dois números com ordens de grandeza muito distintas, certo? Muito afastadas uma da outra, o erro de arredondamento na soma é maior do que quando a gente soma números com ordem de grandeza pequena. No S2, a gente só fez a soma de um pequeno com um grande uma vez, o que foi aqui. Já nas operações do S1, a gente fez a soma de um grande com um pequeno, fez uma vez aqui, fez outra vez aqui, fez outra vez aqui, fez outra vez aqui. Fez 4 vezes. Então, o erro acumulado terminou sendo muito maior. Tá? Vamos ver outro exemplo em que a gente vê algo mais ou menos parecido. Só relembrando o que a gente viu, quando a gente tem a soma na aritmética de ponto flutuante, a gente faz a soma com os dois números com a mesma potência da base. Tá? Então, tem que botar os dois números com o mesmo expoente lá na potência lá da base que a gente estiver considerando. Vamos ver outro exemplo. Digamos agora que a gente queira ver o seguinte. Sejam A, então digamos que A seja 87,45 e que B seja 3,515, certo? Então a gente quer verificar se A menos B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB. Bem, deveria ser igual de acordo com o que a gente sabe da aritmética de números reais, né? Mas aqui não é aritmética de números reais, é aritmética de ponto flutuante. Os arredondamentos podem fazer com que essas coisas não sejam iguais mais. Nisso, claro, a gente tem que dizer qual que é a máquina que a gente vai usar. Então, digamos que a máquina seja com a base 10, que use 3 dígitos, que tenha menor expoente igual a menos 5 e que tenha maior expoente igual a mais 5. Certo? Então, a primeira coisa a fazer é arredondar esses números. Então, quem é que vai ser o A arredondado? Eu não vou mais escrever essa barrinha aqui em cima. Tá? O A vai ficar como? Bem, a gente vai ter aqui 8,745 vezes 10 elevado a 1. Como são apenas 3 dígitos, o corte vem aqui. Então, após o último dígito aí da parte que a gente quer, tem um único 5. E o último dígito da parte que a gente quer é par. Então, o A arredondado ele vai ficar, na verdade, 8,74 vezes 10 elevado a 1. Esse que é o arredondamento do A. A gente poderia colocar a barrinha ali em cima se a gente quisesse, mas eu só vou escrever a barrinha quando houver realmente necessidade, tá? E o B? O B já está na forma que ele deveria, né? Já está B vezes 10 elevado a 0 aqui, certo? Então, o corte vai vir onde? O corte vai vir depois do 1. Só que o 1 é ímpar. Então, o B de verdade que a gente vai usar vai ser 3,52 vezes 10 elevado a 0. Por que isso? Porque só tem um dígito após o corte, que é 5, e o último dígito antes do corte é ímpar. Então, a gente adiciona 1 a esse último dígito. Agora, vamos fazer o A menos B. Essa diferença funciona da mesma forma que funciona a soma. A gente tem que deixar os dois com a mesma potência. Então, vai ficar 87,4 vezes 10 elevado a 0. E aí, vamos ver, quem é que é A menos B? A menos B, vamos fazer a conta com a calculadora. Como é que vai ficar? A gente vai ter 87,4
menos 3,52. Isso aí deu 83,88. 83,88 vezes 10 elevado a zero. Já colocando na forma que a gente quer, né, vai ficar 8,388 vezes 10 elevado a 1. Onde é que vem o corte? O corte vem depois do primeiro, 8 depois da vírgula aqui, ó. Como o que está após é um 8, que é maior que 5, a gente vai adicionar 1 do lado de cá. Então, o A menos B mesmo que a gente vai usar vai ser 8,39 vezes 10 elevado a 1. Tá bom. Então, como é que vai ficar o A menos B ao quadrado agora? A menos B ao quadrado é A menos B vezes A menos B. Então, a gente vai multiplicar 8,39 por 8,39. Então, vai ficar 70,3921. E o 10, a primeira, vezes 10 a primeira, fica 10 ao quadrado. Certo? Como é que fica o nosso arredondamento aqui? Ó? Primeiramente, né, vai ficar 7,03921, 10 ao cubo. O corte vai vir depois do 3. Então, o A menos B ao quadrado, ele na verdade vai ser 7,04 10 ao cubo. Certo? Maravilha. Vamos ver agora o outro lado, como é que vai ficar. Vamos apagar essa parte aqui embaixo, porque não vai mais ser necessária. Certo? Então, vamos ver. Quem é que é A ao quadrado agora? A ao quadrado. Ainda vamos usar aqui a calculadora. O A é 8,74 vezes 10 a primeira. Então, multiplica isso por ele mesmo, vai ficar 8,74 de novo. Deu 76,3876, beleza? E era 10 elevado a 1 aqui, fica 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 1, fica 10 ao quadrado. Certo? Isso aí é a mesma coisa que 7,63876 10 ao cubo. O corte vem onde? Vem depois do 3. Então, o A ao quadrado, ele vai ser 7,64 10 ao cubo. Beleza? A gente faz o arredondamento após cada operação que a gente fizer. Agora, quem que é o B ao quadrado? Vamos para a calculadora mais uma vez. Então, B ao quadrado vai ser 3,52 vezes 3,52. Isso aí dá 12,3904. Era 10 a 0, né? 10 elevado a 0 vezes 10 elevado a 0. Continua 10 elevado a 0. Só que aí vai ficar 1,23904, 10 elevado a 1. O corte aqui vem onde? Vem depois do 3. Então, o B ao quadrado vai ficar 1,24, 10 elevado a 1. Aqui, agora, nesse menos 2 vezes AB, como tem esses parênteses, a gente vai começar fazendo a conta que está dentro dos parênteses. Então, a gente tem que fazer o A vezes o B. Aí, quanto é que vai dar isso agora? A vezes B vai dar, vamos ver de novo pela calculadora. O A, ele tem aqui 8,74, vezes o B, que tem 3,52. Então, deu 30,7648. Um deles tinha 10 elevado a 1, o outro tinha 10 elevado a 0. Repete a base e soma os expoentes, vai dar 10 elevado a 1. Passando a vírgula para cá, vai ficar 3,07648, 10 ao quadrado. Beleza? Então, A vezes B, ele, na realidade, o corte, né, vai ficar aqui, como aqui tem um número que é maior que 5, então vai ficar 3,08, 10 ao quadrado. Multiplica aqui agora, por 2, né?
Então, quem é que vai ser esse número aqui da gente? A gente vai ter, ó, vamos apagar aqui, a gente ver como é que vai ficar. Do outro lado vai ter o a ao quadrado, que era 7,64, 10 ao cubo, mais b ao quadrado, que é mais 1,24, 10 elevado a 1, menos 2ab, então menos 6,16, 10 ao quadrado. Lembra que tem que passar tudo para o mesmo expoente, certo? Ou seja, qual que é o resultado para essa minha primeira conta aqui? Eu tenho que começar fazendo o quê? Deixar os dois com o mesmo expoente. Então fica mais fácil a gente diminuir o expoente aqui, que é 3. Vai ficar 764 vezes 10 elevado a 1, mais 1,24 vezes 10 elevado a 1. Essa é a primeira parte da conta. Então vai dar 765,24 10 elevado a 1. Beleza? Que vai dar o quê, então? Vai dar 7,6524 vezes 10 a, andei para a esquerda, né, 2 casas, aumento 2 o expoente. Onde é o corte? O corte dá depois do 5. Só que aqui vem um número que é menor que 5, né, que é esse 2. Então, essa primeira parte aqui da conta, juntando esses dois, vai dar 7,65 10 ao cubo. Certo? Agora a gente vai subtrair isso do 6,16 10 ao quadrado. Então já vamos deixar logo aqui com o expoente igual a 2, tá? Então vai ficar 76,5 10 ao quadrado menos 6,16 10 ao quadrado. Quanto é que vai dar isso? Quanto é que vai dar o lado direito dessa nossa expressão? Vai ficar 76,5 menos 6,16. Então deu 70,34 10 ao quadrado. Então, arredondando, deu 7, vamos tirar já aqui a nossa calculadora, vai dar 7,034 10 ao cubo. O corte vem depois desse 3 aqui, certo? Então, o lado direito vai dar o quê? Vai dar 7,03 10 ao cubo. Não deu igual ao lado direito. O lado direito deu 7,04 10 ao cubo. E o lado esquerdo deu 7,04 10 ao cubo. O lado direito deu 7,03. De novo, a gente teve erros na conta. Qual que foi o problema que aconteceu aqui? Bem, o problema foi que quando a gente faz uma multiplicação, os erros que a gente tem nos arredondamentos acabam sendo multiplicados também. Então, a gente acaba acumulando os erros mais rapidamente. Quanto mais multiplicações a gente fizer, o erro acaba acumulando mais rápido. Quando a gente fez essa conta aqui, a gente só fez uma multiplicação. Fez uma subtração, que foi o a menos b, e uma multiplicação, que foi a menos b vezes a menos b. Do lado de cá, a gente fez uma multiplicação aqui, e aqui a gente fez duas multiplicações, né? Fez uma aqui e fez outra aqui. Então, a gente fez bem mais multiplicações do lado direito. Então, o erro acumulado, que a gente chama ainda de erro propagado do lado direito, é bem maior. Lembra que eu faço o arredondamento após cada operação, tá? Eu já tive um erro de arredondamento quando eu arredondei o a. Eu vou ter outro erro de arredondamento quando eu arredondar o a ao quadrado, outro quando eu arredondar o b ao quadrado e assim por diante. Nas multiplicações, os erros acumulados são maiores. Então, quanto mais multiplicações eu tiver, maior vai ser o erro acumulado. Então, foi isso que aconteceu aqui nesse exemplo. Beleza? Vamos ver só mais um exemplo para a gente finalizar a aula de hoje.
Deixa eu apagar aqui. Esse exemplo é o seguinte. Digamos que a gente esteja agora trabalhando na máquina F, ainda base 10, com 4 dígitos, menor expoente igual a menos 9, maior expoente igual a mais 9. Então, digamos que eu tenha A igual a 9,1525 vezes 10 a sétima, e que eu tenha B igual a 8,4735 vezes 10 ao cubo. Então, a primeira coisa é quais são as representações de A e B aí nessa máquina. Então, quem que é o A arredondado, quem que é o B arredondado. E segunda coisa é o que é que vai acontecer quando a gente fizer A vezes B. Será que eu vou conseguir representar esse número ou será que vai acontecer um overflow, certo? Por exemplo. Então vamos lá. Quem que é a representação do A? Quem que é o meu arredondamento no A? Então eu quero usar apenas 4 dígitos. Então depois do 2 aqui, ó, eu faço o meu corte. Só ficou um dígito depois do corte, que é um 5. O que veio antes é par, então eu não vou mexer em nada do que veio antes. Vai ficar 9,152 10 a sétima. Quem é que é o B barra? Quem é que é o B arredondado? Então, de novo, 4 dígitos, o corte vai vir aqui após o 3. O único dígito que vem após o corte é 5. E o último dígito aqui antes do corte é ímpar. Então, eu vou ter que aumentar 1 nesse último dígito antes do corte. Vai ficar 8,474 10 ao cubo. Vamos voltar aqui com a calculadora para a gente fazer essa conta para finalizar esse exemplo. Quanto é que vai dar A barra vezes B barra? A gente vai ter 9,152 vezes 8,474. Isso aí vai dar 77,554048 vezes 10 elevado a quanto? 10 a sétima vezes 10 ao cubo. Repete a base e soma os expoentes. Quando eu for ajeitar aqui, vai ficar 7,754048 vezes 10 elevado a 11. Então, como é que vai ficar no caso, né? Vai ficar, ele seria arredondado supostamente, né, para 7, quanto? A gente quer 4 dígitos e ia fazer o corte aqui depois desse 5, só que o que veio aqui era 4, então vai ficar 7,755 10 a 11. Seria isso aí se não fosse por causa desse expoente aqui. Ó. O maior expoente possível é 9. Se o expoente é 11, então não vai ter nenhuma representação. Né? O que a máquina vai indicar é que houve overflow. Beleza? Então, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.